Boa noite, minha gente. Esse vídeo a gente vai abordar um tema que eu tive olhando por aí, vendo com alguns mecânicos dando manutenção, sem entender muito bem o que está acontecendo nos tipos de suspensão, especialmente a traseira. E também eu vou dar uma simplificada para que os autos entusiastas, as pessoas que não são necessariamente da área, mas têm um mínimo de conhecimento para na hora que for adquirir o seu carro, saiba a diferença entre uma suspensão independente, uma dependente, uma semidependente, o que implica isso em termos de segurança e de conforto para ele e para sua família. Mas antes de a gente começar, eu vou pedir a vocês, não esqueçam de se inscrever, dar o like, badalar esse sininho aí para receber as notificações sobre novos vídeos e comentar, dando sugestões ou pedindo vídeos, sim, aquilo que vocês desejarem. Bom, gente, vamos nessa, vamos conhecer um pouquinho mais sobre suspensão. Bem, minha gente, vamos ver um pouquinho sobre suspensão. Vou focar mais na traseira por causa da questão das suspensões independentes e dependentes. Eu vou dar uma simplificada porque a gente não vai abordar muito profundamente, isso é tema para vídeo específico de mecânica. Vamos nessa, gente. Bom, basicamente a gente tem três tipos: o eixo rígido, o eixo de torção e a multilink. Para efeito didático aqui, a gente vai considerar o eixo rígido e o eixo de torção como sendo dependente, embora o eixo de torção seja semidependente. Vamos nessa, gente. Bom, esses desenhos que eu fiz aí estão claramente exagerados, né? É para deixar mais fácil da gente ver. Então, o que eu fiz aí? Eu desenhei um carro fazendo uma curva para a esquerda, né? O carro que está à sua esquerda, ele tem uma suspensão de dependente. E o carro que está à direita teria uma suspensão multilink. Quando um carro faz a curva para a esquerda com uma suspensão dependente, ele tende a levantar o outro lado. Por quê? As rodas estão ligadas por um eixo, né? Conforme ele faz a curva, todo carro tem aquele efeito de rolling, né? Que é o efeito de rolagem, de inclinar para o lado que ele está fazendo a curva, né? Inclusive a barra estabilizadora tenta diminuir essa história, é um outro assunto, mas ele tende a rolar. E quando ele faz a rolagem e você tem uma suspensão dependente, ele tende a perder contato da banda de rodagem com o solo. Isso é muito crítico, especialmente, né, se você precisa de um movimento rápido para desviar de alguma coisa, ou se você passa num buraco, ele quica muito mais. E isso acontece porque, como o eixo é rígido, a capacidade da suspensão fazer o ajuste de cambagem, né, que nada mais é do que a inclinação da roda, ela é muito menor do que numa suspensão multilink, onde ela consegue fazer esse ajuste de maneira muito mais eficiente, né? Então, ele inclina para o lado, ele faz o rolling para o lado da curva e ele tende a levantar o outro lado, o lado oposto. Em situações limite, a gente vai chegar a olhar aqui, que não é nem tão difícil assim, ele chega a tirar a roda do chão, perder o contato da banda de rodagem. É claro que para você ter segurança e conforto, mas sobretudo segurança, quanto mais tempo, quanto mais banda de rodagem você tiver em contato com o solo, você está mais seguro, mais estável, né, e tem mais conforto, né? E essa perda de contato te leva à situação de falta de estabilidade e em situações, certas situações pode ser até muito perigoso, que essa perda de contato pode levar à falta de controle. Já no sistema independente, quem que está vendo à direita, como cada roda atua de maneira independente, ou seja, a capacidade que o sistema tem de compensar a cambagem, né, a inclinação, é muito maior. Então, praticamente não há perda de contato, ou a chance é muito pequena da perda de contato com o solo. Eu vou botar mais fotos daqui a pouco, aí vocês vão poder ver isso acontecendo na prática, né? Estou lembrando, esses desenhos estão muito exagerados, né? Então, se eu consigo manter mais banda de rodagem em contato com o solo, significa mais conforto e mais segurança
para mim, para minha família, né? Ou seja, não é que o efeito de rolagem não ocorra, o efeito de rolagem ocorre, mas ele é muito minimizado com uma suspensão multilink. Bom, gente, então, resumindo, né? Vamos apresentar o balanço das principais características desses modelos de suspensão, ou, se vocês preferirem, vantagens e desvantagens. Bom, à esquerda em que tem a suspensão de eixo rígido, né? A suspensão dependente, que em preto tem que estar colocando lá as vantagens e em vermelho, naturalmente, as desvantagens. Bom, a suspensão de eixo rígido, naturalmente, ela é mais simples. Se ela é mais simples, tem menos componentes, ela tende a ser mais leve. Como tem menos componentes, ela tende a ter uma manutenção mais barata e ela é mais resistente. Ela é muito usada em caminhonete, ou até pequenos utilitários, como estrada, montana, esse tipo de carro. Ela é muito utilizado, até porque quanto mais peso você coloca em cima dela, melhor ela funciona. Então ela é muito ruim quando você usa em carros sedãs, carro de passeio, especialmente quando você usa em crossover SUV, porque eles já são carros altos que têm um centro de gravidade mais alto. Isso tende a aumentar o rolling por causa do centro de gravidade, uma série de questões. Então esse tipo de suspensão em carro crossover ou em carro de SUV, né? O minivan é muito ruim, né? Eu estou falando carro de passeio, uso urbano, né? Não uso off-road, aí a gente vai ter que ter outra conversa. Bom, se as vantagens são essas, as desvantagens são claramente a estabilidade, o conforto e a baixa cinética. O que é baixa cinética? Como ela se move pouco, porque tem poucas peças móveis, por isso ela é mais simples, né? Naturalmente ela tem uma menor capacidade de ajuste. Como ela é menos capaz de se ajustar às condições dinamicamente, isso leva a pouca estabilidade e a perda de conforto. Já a Multilink, né, ela naturalmente, como ela tem uma cinética maior, ela se comporta de forma independente para cada roda, ela é mais segura, com mais conforto. Em contrapartida, naturalmente, ela é mais complexa, como vocês podem ver no desenho que está aí embaixo à direita da Multilink e da outra. Você vê que tem muito mais componente, muito mais braço, muito mais buchas. Naturalmente, ele é mais complexa e, naturalmente, a manutenção é mais cara. O que, na verdade, nos diz é o seguinte: não existe almoço grátis. É tudo uma questão da relação custo-benefício da história, né? Uma coisa extremamente simples, normalmente, via de regra, ela não vai ter a mesma qualidade e não vai ter o mesmo tipo de resposta que a outra, que é um pouco mais complexa. Mas, em contrapartida, ela vai ser mais barata de manter do que a outra. Tudo é uma questão de relação custo-benefício e da utilização. Para pequenos utilitários, para veículos de carga, a suspensão de eixo rígido vai bem sim. Como eu falei para vocês, está aí um exemplo. 2 carros fazendo curvas, um com eixo de torção, outro com multilink. À esquerda, né, a gente tem um carro fazendo uma curva com eixo de torção. Observe que ao fazer o rolling para a esquerda, a roda traseira direita chega a sair do chão. Você observe que o veículo com a suspensão multilink, ela praticamente não altera, ela mantém praticamente o contato integral com o solo. Ou seja, aí está muito claro o comportamento de cada tipo de suspensão. A suspensão dependente à esquerda e a suspensão independente à direita. Eu coloquei alguns tipos de suspensão aí só para dar uma expandida no assunto, mas a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas em cima à esquerda tem uma MacPherson, que é muito usada em suspensão dianteira, em que tem uma duplo A e uma Multilink como exemplo. Isso são modelos de suspensão dependentes e independentes, tá? Então, ou seja, o modo de construtivo pode variar sim, mas a gente vai classificar basicamente independente e independente. Aqui eu coloquei já uns desenhos um pouco mais técnicos, com mais algumas características. À esquerda, a gente tem uma com o famoso feixe de mola. Isso é muito comum nesses pequenos utilitários que a gente tem aqui.
Uma das desvantagens é a tendência que a mola tem que se deformar, né? E aí, basicamente, é uma suspensão de eixo rígido, onde o elemento aí, em vez de ser uma mola tradicional, uma mola helicoidal, é um feixe de mola, tá? À direita aqui, em que tem um sistema de triângulo traseiro, uma multilink independente. Observem que ele é bem mais sofisticado, né? E você pode observar que esse sistema aí é o de triângulo perpendicular, né? Isso dá uma estabilidade, dá um nível de conforto muito alto, mas vocês estão observando que é muito mais sofisticado e leva muito mais peças para ser montado. Aqui eu repeti o sistema de multilink, né, com triângulo perpendicular, mas embaixo, à sua esquerda, eu tenho outros tipos de suspensão. Eu tenho uma de a guia-travessa do eixo traseiro, né, que eu tenho uma união deslizante, essa opção da Dedion. Eu tenho uma suspensão da Mercedes-Benz, né, que é comandado por uma mola com compensação hidropneumática. Eu estou mostrando só a vocês como a variedade que a gente tem de montagens é muito grande. Na Citroën, que tem a famosa hidropneumática. Aqui à direita eu tenho alguma dos automóveis mais antigos lá, que encontra em automóveis antigos, né, que tem a manga de eixo, que gira com o pino mestre. Enfim, esses diagramas só estou procurando mostrar a vocês que existe uma variedade muito grande do modo em que você soluciona as questões de suspensões dependentes e independentes. Mas como macro classificação é essa, e como recado uma suspensão independente é sempre mais segura e mais confortável, especialmente em veículos de passeio, do dia a dia, né? Não estou falando de off-road nem veículo de carga. Já a suspensão dependente, ela para veículos de passeio, veículos do dia a dia, ela é menos estável, menos confortável e até um certo risco de controle do veículo em situações nem tão limites, tá? Um golpe de direção para desviar de um animal ou de um buraco que você caiu pode levar a uma perda de controle muito mais fácil. Bem, gente, agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre a questão de suspensão, tem um vídeo aí no canal em que eu falo sobre a questão que está acontecendo com a Toyota, com o Cross, com o Corolla Cross, né, que eles disseram que nos mercados o carro era todo igual e no Brasil não é. No Brasil o eixo traseiro é de torção, mas nos Estados Unidos ele é multilink. Enfim, mas isso, a Toyota não está errada, é questão de mercado, é uma outra coisa. O brasileiro se importa muito mais do que uma multimídia bonita, com muita coisa internamente em termos de mídia, do que com a sua segurança da sua família. Então, fica muito mais no visual do que no aspecto de segurança. Sugiro a vocês que preste atenção quando for adquirir um veículo nesse tipo de coisa. Isso pode fazer toda a diferença numa situação de emergência, onde você tem que mudar rapidamente de direção. Bem, meus amigos, de suspensão basicamente era isso. Eu peço a vocês que se inscrevam. Não esqueçam que a maioria das pessoas que têm assistido o vídeo não são inscritos no canal. Uma boa noite para todos vocês. Saúde e paz.